Saudações. Ontem eu me deparei com um produto. Estávamos caminhando aqui nas proximidades. Parei numa loja de um amigo meu que tem ele vende frutas e legumes e essas coisas assim, né? Hortifruti que chama, né? E enfim, seja como for, ele estava vendendo um negócio que eu não acreditei que isso voltou a ser comercializado. Alguém teve uma ideia ou se inspirou naquilo, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma biga, né? Isso daqui é um suco. Na verdade é um chá. É um chá de baixa caloria, mas com corante aqui e tudo mais. E o interessante não é o suco que vem dentro. O interessante é que é um formato de um cavalo e uma biga aqui, né? E isso imediatamente me remeteu à minha infância, porque na década de 80, 90, vendia esse suquinho, né? Esse tipo de suquinho e era barato, assim, a gente, criança, né? Pra gente era uma coisa legal, era um suco e você ainda vinha com, era tipo de um brinquedo, não sei. E foi curioso, esse meu amigo até comentou, falou, não, olha, eu na minha, quando também eu gostava desses suquinhos, então por isso que eu coloquei para vender aqui, mas eu nem tomava o suco, eu não gostava do suco, eu jogava fora, mas eu parava para pintar, né? Então passava gesso em cima e pintava o gesso e tal, tinha uma coleção assim, né, com diferentes cores e tudo mais. E eu achei barato, cara. Mas eu tava pensando, nós estamos é aquela história, né? Quando você vai envelhecendo, você começa a apreciar, vem aquela ideia de nostalgia. Só que eu ando achando curioso na nossa cultura que basicamente é só isso que a gente está tendo, né? Se você parar para pensar, essa questão da nostalgia tá em todo lugar, né? Então, você pega a Disney agora pegando todos os desenhos e fazendo em animação. Uma coisa completamente desnecessária, não é nem live action, é só você colocar por, por animação. Eu mesmo, o pouco que eu vi, eu acho que a animação é melhor, mas aí falam, para introduzir para uma nova geração, mas a nova geração não precisa disso, né? Você vê a qualidade dos traços dos desenhos que essa nova geração assiste, né? E até a geração um pouquinho anterior a essa, né? Você vê que não, essa não é uma razão. É mais uma falta de criatividade por parte dos produtores e também se aproveitando daquela ideia de que uma vez que você já tem alguma identificação com aquele universo, com aquele personagem, que você consegue introduzir, né, novos conceitos colocar situações, né, assim, a ideia é a seguinte: se você quer convencer uma pessoa a aceitar melhor uma determinada coisa, ou que assim no geral na sociedade, se você colocar um personagem que ela gosta fazendo ou se posicionando sobre aquilo, a chance de você simpatizar com aquilo, né, é maior. Enfim, não é o assunto desse vídeo. Tem um vídeo que eu fiz sobre isso que eu não tive tempo para compilar, para fazer as anotações. Então, porque às vezes você vê alguma edição, né, tem lá as anotações, eu coloco todas as anotações, tudo bonitinho. Então, às vezes eu tenho algum dilema. Então, por exemplo, eu gosto sempre de citar em inglês e em português, né? E aí geralmente eu coloco lá por escrito, né? Às vezes eu faço algumas anotações e tudo mais. O ruim disso é que eu acabo demandando mais tempo, né? Então eu preciso de mais tempo para editar, eu preciso de mais tempo para me dedicar a esse tipo de coisa. O mesmo vale
para bibliografia. Então, às vezes, cadê as fontes e tudo mais? Então, tenham paciência, porque eu tenho duas opções. Ou eu não posto até eu ter tempo para compilar as fontes, ou eu posto e depois eu coloco as fontes quando me sobrar tempo. Mas, enfim, voltando aqui para o assunto. Então, eu tenho tido essa experiência que não é só aquela questão de nostalgia, do tipo, nossa, como eram bons aqueles tempos. É também uma questão de, tá, a gente não sabe mais o que criar, então vamos retomar aquilo. E a prova disso é que não só a Disney tem feito isso, a Marvel tem feito isso. Então a Marvel não é novidade que Marvel e DC e tudo mais, eles volta e meia relançam os personagens que estão aí há 50, 70, 80 anos. É muito engraçado, às vezes tava parando para conversar com um dos meus primos e ele pegou e falou assim: não, mas é, eu não sei, ele tava com o cabelo meio assim. Aí eu falei assim: você tá com o cabelo parecido com o do Smug, um jogador de Street Fighter, né? Um cara um jogador profissional de Street Fighter. Eu falei assim: não, isso daí é jogo velho. Eu falei: não, mas calma, Street Fighter 5 é recente, a última Season Pass é do ano passado. Não, mas tô dizendo que hoje em dia é mais, tem outros jogos que estão aí, né, ou seja, os jogos que ele mais conhece e que tem a versão no Switch. Aí eu peguei e falei: não, mas calma, vamos olhar aqui. Se você parar pra pensar, o GTA não é coisa nova. Tem um jogo mais novo, mas o GTA você não, ele considera como, né, dessa geração mais nova. Eu falei: não, mas o GTA é bem antigo, né? Então, se você parar pra pegar, aí eu comecei a mostrar pra ele assim, vários jogos que, além do Street Fighter, que ele achava, tinha a ideia de que o conceito era mais novo que não, né? Inclusive, enfim, né, a Counter-Strike e tudo mais, quantos tem gente jogando até hoje, então, enfim. Mas eu acho muito curioso que não é só uma questão de nostalgia, né? Também é uma questão de, como ler um livro que tenha mais de 100 anos. Vai, ler o Bram Stoker, ou o Arthur Conan Doyle, ou qualquer coisa que você queira ler, que tenha mais de 100 anos ou mais. Vizinho, não sei se dá pra ouvir, tem algum vizinho fazendo barulho. Enfim, mas então é difícil de quando você vai ler essas coisas, o que você busca é aquela experiência que é perene, que já está lá há, sei lá, enfim, que faz parte da, enfim, da experiência humana. Ou seja, eu peguei para jogar recentemente o Final Fantasy V. Nunca joguei, nunca tinha jogado. E aí você vira e fala assim: nostalgia, mas espera, não pode ser nostalgia só porque eu nunca joguei, não joguei naquela época. Mas o que aconteceu? Vou explicar o que aconteceu comigo, e aí isso explica muito também esse relançamento de filmes e séries e tudo mais, e novas roupagens. Guerra nas Estrelas, que na minha, assim, eu sempre fui fã, mas tá uma porcaria. Aí tá agora para sair também uma série baseada no Senhor dos Anéis também. Eu falo assim: não, é toda coisa que, né, nada novo sobre o sol, né? Então, mas eu parei para jogar esses dias aí o Final Fantasy V. O Final Fantasy V é antigo, né? É bem velho, aqueles gráficos de Super Nintendo, Nintendinho, Super Nintendo, né? Mas por quê? Porque eu, antes disso, joguei o Final Fantasy XV. Então, assim, eu não tenho no pouco tempo que me sobra, né? E o que acontece é o seguinte: eu e a Júlia, a gente jogou o Final Fantasy X e o Final Fantasy XII, nós jogamos juntos, isso há 10 anos atrás. E nós paramos para jogar, foram bons momentos, foram histórias que nos engajaram. A gente parava para comentar, para conversar, a gente jogava um pouquinho de final de semana e tudo mais.
E isso foi do quê? Durante, para cada um dos jogos, um ano inteiro, porque você não tem tempo para ficar jogando o tempo todo, né? Então vamos jogar um pouquinho e ir avançando a história. Então aquela história, né, aquele pouco de história vai ficar na sua cabeça e tudo mais, e enfim, fomos assim. E, e é uma coisas que a gente tem em comum, de gostar em comum. E aí decidimos fazer a mesma coisa com Final Fantasy XV. E aí jogamos Final Fantasy XV. E foi horrenda a experiência, porque chegou no final, beleza, gostamos a princípio, mas aí eles lançaram as DLCs, então, ou seja, histórias adicionais. E nas histórias, no jogo, na história do jogo normal, não tem, fica um monte de perguntas sem respostas. Essas respostas deveriam vir através desse conteúdo adicional. Paramos para jogar esse conteúdo adicional e foi piorando a situação até chegar no último e basicamente eu não quero dar spoiler se algum cara que gosta do negócio decidir parar para jogar, mas enfim, não gostamos. Acabou estragando a história, as coisas ao invés de fazerem mais sentido, acabaram fazendo menos sentido e o capítulo final mesmo da história acabaram lançando através de uma de um livro, né? Acabaram lançando assim através ou seja, você tem que comprar fora para ler qual é a conclusão do jogo, que tem mais de assim trocentos conteúdos adicionais e tudo mais. Aí acabou o dinheiro, né? Não vai ser mais lançado o último episódio, que realmente conta o que está por trás da trama. Você tem que comprar um livro, ou sei lá o que quer que eles tenham lançado ali. E aí li só um resumo do que está lá dentro. Aí chegamos falando, não, mas isso é uma porcaria. E aí eu falei, não é possível, né? Porque é um negócio que chegou na edição número 15. Tem o Final Fantasy, quer dizer, tem 14 jogos antes desse. E então, não, peraí, deixa eu procurar, né? Eu não vou jogar de novo o 10 nem o 12, porque nós já jogamos. O 13, eu lembro de ter começado e achado uma porcaria, e meu tempo é muito precioso para ficar perdendo com isso. Então eu falei, não, deixa eu voltar para trás. Então eu falei, vou jogar assim, eu escolhi um dos mais antigos lá, vou jogar esse e vou seguir em frente. E até tô achando interessante, é uma história muito. A forma de narrativa era muito diferente dos jogos de hoje em dia, né? Hoje em dia é quase como uma série ou um filme, e naquela época não, era muito mais simples, muito mais, né, sucinta, né? Muito mais. É como ler um livro. E tem assim, tem duas formas basicamente de você narrar. Assim, você pode colocar bastante diálogo ou em detrimento, né, da prosa, ou muita prosa em detrimento de diálogo. Quer dizer assim, eu não sei se é prosa, porque eu estou traduzindo do inglês, é prose. Bom, enfim, a questão é que você pode fazer bastante descrição e depois diminuir o tanto de diálogo, né? Ou você pode colocar bastante diálogo. Os livros de hoje em dia, eles tendem a ter bastante diálogo. Eles têm muitos diálogos, por isso que os livros são longos quando você compara os livros de agora com os livros de até 20 anos, 30 anos atrás. Eu já vejo diferença. E se você for voltando para trás, você vai ver que essa diferença vai aumentando. Então, não era tão comum. Hoje em dia, você pegar um livro de 600 páginas não é tão incomum. Você pega os livros mais antigos, você vai achar, mas a maior parte não. A maior parte tem bem menos páginas, né? E uma das razões é essa, né? Então, às vezes, você pega algum livro que tem muito menos página, mas tem muita história na descrição, entre os parágrafos, né? E não tanto diálogo. Então, se você ficar colocando diálogo, vai aumentando o número de páginas, né?
porque você coloca o diálogo, vai para uma linha, vai para outra linha, você fala, então, né? Então, mas às vezes assim, se você para você contar a mesma história de um livro antigo, de um livro de, vamos dizer, 50 anos atrás. Às vezes você vai para, dependendo do livro, né? Principalmente nessas áreas de fantasia e ficção científica, você vai para você contar a mesma história que está ali no formato que é o mais utilizado hoje em dia, ou seja, com bastante diálogo entre os personagens, que é a ideia de que foi chegando essa ideia de que ajuda as pessoas a se relacionarem com os personagens, né, quando você aumenta o número de diálogo e tudo mais, e além do fato de que facilita, se o livro em questão faz sucesso, facilita para você transportar para outras mídias, né? E, enfim, mas isso aqui é um grande parênteses, não tem nada a ver com o que eu estava falando, mas essa questão da nostalgia. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de falência cultural, não é só no Ocidente, no mundo inteiro. A gente está numa baixa nessa parte de cultura e por isso que a gente continua vendo tantos remakes, remakes não, mas tantos remakes também, né? Mas esse reaproveitamento, então de repente, vai lançar tem lá o Christopher Lloyd que quer lançar o De Volta para o Futuro 4. Olha, eu não quero De Volta para o Futuro 4. Em que ele vai tratar, a ideia seria colocar um De Volta para o Futuro que abordasse essa questão da mudança climática. Nah. Aí teve esse Caça-Fantasmas de 2016 com as mulheres lá, que foi uma porcaria também. Aí tem o Guerra nas Estrelas, porcaria. Tem os últimos Jornadas nas Estrelas também. Aliás, se você tem assistido algum filme bom que esteja no Netflix ou que quer que seja, me fala. Porque, assim, eu tenho achado cada vez mais difícil gostar dos filmes. Eu não sei se eu estou ficando, ou eu estou ficando muito velho, ou realmente a qualidade tem caído, né? Principalmente dos filmes mais recentes. Às vezes eu paro para assistir um filme que eu acho interessante, mas é filme de 2010, 2011. Então, que nem eu assisti esses últimos, eu comentei aqui no canal, né? Aquele Agentes do Destino, que eu achei interessante. Tem vários elementos ali que eu achei interessante. Comentei do Shaft agora. É claro, tem esses caras, todo filme que os caras fazem são bons. Então, Clint Eastwood, não, por exemplo, Gran Turino é fantástico, né? Mas assim, são relativamente recentes, né? Filmes relativamente recentes. Mas eu ando achando impressionante, e não sou só eu, né? A Júlia também tem reclamado da mesma coisa. A gente assiste os filmes, na maior parte das vezes, a gente não gosta. Um cede de cá, cede de lá. Então assiste um filme que eu estou interessado, ela assiste e vice-versa, né? Mas a gente não tem e isso está começando a acontecer com jogos de videogame. Isso que eu tenho achado interessante. Não é só livro também. Livro por natureza é difícil. Já é difícil você ler no geral livros de ficção contemporâneos. É pouca gente que lê. Geralmente livro você para ler o livro que já tem 10, 20 anos. No geral é assim. Principalmente literatura nacional, aqui no Brasil ninguém lê. E eu falo isso porque eu tenho um livro publicado, sei do que eu estou falando. É mais fácil às vezes você publicar lá fora e depois... Já aconteceu isso com algum... Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas já teve autor brasileiro que publicou lá fora primeiro e aí teve que ter o livro traduzido para o português, porque ninguém tinha interesse aqui no Brasil. O cara pegou e falou assim, vou escrever direto. Eu tenho um livro que eu acho que eu vou acabar lançando direto em inglês, porque a maior parte das anotações estão em inglês. Mas enfim. Enfim, eu só queria comentar isso. Se você tem boas indicações
livros e até jogos que não vai me falar The Witcher, nem, assim, porque The Witcher eu acho. The Witcher é um caso à parte. É, assim, jogo de videogame que eu gosto, além de jogo de luta, que eu não tenho gostado da maioria também, né? Não joguei ainda o Samurai, esse último do Samurai Showdown, mas aquele do os últimos Mortal Kombat eu não gostei de nenhum. Street Fighter eu acho interessante ainda, tenho o Street Fighter, mas não tenho tempo para jogar, mas ainda acho que é um que eu ainda acho interessante, ainda acho que mas e de RPGs, jogos de RPG, jogos desse estilo assim, mas é, jogo que nem só que é só ficar apertando o botãozinho para vencer, que você não precisa pensar muito, que nem o God of War, eu já também não curto muito, né? Então, cada um, mas enfim. Mas seja como for, filme, se você tiver, que não seja baseado basicamente em nostalgia, né? É, pode deixar a indicação aí nos comentários, porque eu, eu tô sem ideias, assim. Acho que é um bom indicativo de que eu tenho que continuar produzindo as minhas próprias coisas mesmo, porque é, eu sei que as coisas boas estão aí fora. É isso que dói. E eu sei que deve ter muita coisa boa mundo afora para ler, para assistir e para até para jogar. Deve ter um monte de jogo indie bom por aí. Nem eu joguei o Cuphead, achei muito bom. Plataforma, né? Mas também mas é todo desenhado à mão, tipo, desenho dos anos 30, é um negócio legal. Mas eu sei que essas coisas estão aí, mas o duro é você conseguir ter contato com elas, né? Você saber que elas existem e tudo mais. Então, enfim, só deixar esse registro aqui nessa semana. Queria fazer uma coisa leve, uma coisa menos pesada e acabou sendo esse vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Aquela história de sempre, de curtir, de compartilhar e inscrever-se no canal, clicar no sininho. Eu tenho, como eu disse, tenho vídeos prontos para lançar que eu que eu tenho que fazer, compilar os dados, colocar lá. Também tem aquele das fontes sobre virgindade que eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar, prometo, não tá tão difícil, só tenho que parar e fazer isso, mas eu realmente esses últimos dias eu parei para escrever, que é o que eu realmente tenho que me dedicar a isso, não posso ficar o canal estava me tomando muito tempo nesses últimos meses aí, mas eu achei que tinha bastante conteúdo que eu queria realmente abordar e trazer esses dados que eu trouxe nos últimos vídeos. Tem mais um, pelo menos, mais uns dois aí que também são bastante precisam da minha dedicação para compilar os dados e colocar lá os dados. Então parei para escrever e dar uma descansada, espairecer um pouco, senão a gente fica maluco, acaba matando o canal, que nem aconteceu com o Pílula Vermelha, que você vira e fala assim, não, peraí, você está tomando tempo demais, deixa eu fazer outra coisa. Como eu não quero que isso aconteça com o canal, eu resolvi dar uma relaxada e falar um pouco sobre essas coisas mais, enfim, e do suquinho nostálgico aqui, que depois eu vou abrir isso aqui. Enfim, não sei ainda o que eu vou fazer com isso, mas eu fiquei contente de ver isso daqui. Enfim, vou ficando por aqui. Até a próxima.